Hoje eu vou falar sobre esse livro Daring Greatly. É um livro muito bacana que eu estou lendo. Tem uma parte que ele fala do livro aqui sobre vulnerabilidade. Eu acho que é um assunto bem legal para estar trazendo para a gente discutir um pouquinho. A autora aqui, a Brené Brown, fala que a vulnerabilidade não tem nada a ver com fraqueza, com fracasso, né, com um lado negro aí, onde a gente associado à vergonha, por exemplo, né? Ela diz que, pelo contrário, a vulnerabilidade está associada à coragem. E por que que é a coragem? Porque ela fala que a vulnerabilidade é o momento onde a gente se permite, né, criar algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, né, a empatia, né, o amor, a alegria. E quando a gente se coloca num estado de vulnerabilidade, é onde a gente se permite alguns desafios. Um dos exemplos, por exemplo, quando a gente, sei lá, diz para alguém que a gente ama aquela pessoa, nem sempre a gente é garantido que a gente vai receber, né, a resposta de volta, né? Mas às vezes assim, a gente fica vulnerável e se expõe, né? Então, isso traz uma coisa positiva, né, na vida, provoca uma mudança, né, no seu relacionamento, né, com as pessoas. Ela coloca aqui, ó, que expor a sua arte, né, algo que você escreve, uma fotografia, ele faz com que você exija coragem, né? Faz com que você entre em um estado de vulnerabilidade, porque você pode ser questionado sobre aquilo, né? Você, por exemplo, se posicionar em relação a alguma coisa, você falar não para alguma coisa, faz com que as pessoas te questionem e você tenha que se posicionar. Então exige coragem, né? Não é fraqueza, pelo contrário. Ela fala aqui, por exemplo, se começar um novo negócio, começar uma empresa nova, fazer um business novo, exige coragem, sair do estado A para o estado B, porque a gente geralmente a zona de conforto faz com que a gente queira ficar no estado A, né? E ao longo do tempo a gente percebe que não mudar de lugar não foi uma decisão muito boa, porque quando a gente estava naquele momento ali no estado A, na zona de conforto, a gente pensa que é até menos arriscado, né? Ah, vou ficar aqui mesmo porque eu estou super bem, eu estou nesse emprego aqui, né? Tá tudo bem, eu não vou me posicionar porque assim, né? Não é problema meu. E aí a gente acaba, né, achando, né, de maneira assim forma até enganosa, que aquilo ali é a melhor opção para a gente. E não se posicionar, mas lá na frente, quando a gente percebe com o passar do tempo, a gente olha para trás e fala: se eu tivesse me posicionado, se eu tivesse procurado um emprego novo, se eu tivesse montado a minha empresa que eu tanto sonhava, se eu tivesse, aí começa, né, aqueles nossos cis, justamente por ter evitado o estado de vulnerabilidade, né? Ela fala aqui, por exemplo, compartilhar uma opinião impopular, por exemplo, né? É algo que não é fácil para todo mundo ir enfrentar o público, né? Ou até pedir ajuda, né? Pedir ajuda para alguém. A gente tem a nossa questão né, naquela nossa grande batalha entre o ego e a humildade. E aí a gente fica, né? Ah, não, pedir ajuda, vou mostrar minha fraqueza, né? No ambiente de trabalho, na escola, diante do professor, diante da sala de aula, né? Diante da própria família, né? Dos próprios, né? Dos filhos, né? Dos pais. Então a gente, dos amigos, a gente tem sempre esse, né? E se permitir né, a estar nessa situação onde você pede ajuda faz com que a gente se fortaleça, né? Não que enfraqueça, né? Isso é uma coisa muito interessante. Eu tinha um amigo, um colega de trabalho, a gente trabalhava com consultoria na época, e sempre que a gente ia para algum cliente, ele sempre fazia perguntas muito básicas, assim, perguntas muito simples. E eu acho que o cliente ficava até com dó dele, assim, e começava, né, é, explicar detalhes por detalhes, né? Em uma das conversas que a gente bateu um papo num café, ele dizia que era proposital, né? Porque ele fazia com que o cliente realmente ficasse pudesse se expor, né? E como virasse coisa, quase um professor para ele, né? Ele ia explicando realmente qual era o problema que a empresa, qual era a necessidade que ele realmente estava buscando, né? E ele conseguia depois, né? Depois de algum tempo, depois de alguns dias, semanas, retornar com uma proposta, né, mais viável com aquilo que o cliente realmente precisava, né? Era diferente se a gente chegasse lá falando que a gente sabia do negócio, conhecia, né, qual era o problema dele, sabia o que ele precisava, né? Então, é uma estratégia bem interessante se a gente for, né, pensar assim, né? Ele se colocava numa situação super vulnerável, pedindo ajuda, e aquela ajuda o fortalecia, né? Porque é onde ele realmente desenvolvia e aprendia, né? Outros pontos bem interessantes aqui se exercitar em público, né? Ela fala que mesmo quando você não sabe, não faz ideia do que você está fazendo. Isso é uma coisa legal. Eu
pessoalmente, por exemplo, eu adoro fazer amizades, adoro conhecer pessoas, eu adoro me relacionar com pessoas, né, diferentes, diferentes culturas, diferentes, assim. A diversidade, para mim, eu acho que me enriquece bastante, porque eu me coloco numa posição onde eu não sei né, como a pessoa vive, como o lugar que ela mora né, e tento absorver o máximo, né, me colocar numa uma posição até, às vezes, super inocente, justamente para poder criar um vínculo maior e fazer com que a pessoa se solte mais né? E eu acho que se exercitar em público é um outro exemplo, mesmo sabe, fazendo ideia que você está fazendo, é uma oportunidade de fazer novos amigos. E eu acho uma dica muito interessante, achei bem legal. Admitir que você tem medo é algo que todos nós temos, né? Muita barreira às vezes, né? Para admitir que a gente tem medo. Né? Eu ia falar aqui que, né? Se colocar numa posição de vulnerável é um risco emocional muito grande, né? Então, não são todos que conseguem, né? E geralmente tem essa associação com fraqueza. Mas não deveria ser assim, né? Não deveria ser assim. Pedir perdão, por exemplo, né? Às vezes a gente tem medo de pedir perdão para o outro, porque às vezes o outro não vai aceitar o perdão. Mas, sei lá, acho que vale a pena, porque se é um sentimento que a gente tem, um sentimento puro, a gente tem que pedir perdão, mesmo que outra pessoa às vezes não esteja preparada para, né, para aceitar o perdão, para nos dar o perdão, para nos perdoar, né? Então, mas eu acho que a gente não deve evitar né, pela questão do ego, né, pela questão né? Acho que a gente tem que praticar humildade, porque assim que eu pelo menos acho que a gente, né, consegue aprender e desenvolver, e eu tenho certeza que você também tem várias experiências na sua vida muito parecidas com o que a gente está conversando aqui. Como que a vulnerabilidade, como que a gente sente, né? Através da vulnerabilidade. Ele fala que é quase um encontro entre a coragem e o medo, né? Que é uma coisa que é verdade, né? Muitas vezes a gente tem medo, né, de interrogar, medo de parar, medo de falar não, medo de ser questionado, né? Medo de se impor, e ao mesmo tempo é a nossa coragem, porque eu preciso disso, né? Eu quero isso. Isso é algo muito importante, né? Que ó, é liberdade e libertação, né? E ela fala aqui, ó, que a melhor descrição para entender vulnerabilidade é naked, né? Que ela fala que é pelado, né? Que eu acho que é onde quando você tira todas as suas máscaras, tira, né, todas as suas capas e se liberta disso e realmente se entrega, abre, né, vai de coração aberto e desenvolve e aprende, né? Ela coloca aqui, ó, it's being naked when everyone else is fully clothed. Ela fala aqui que é como estar pelado quando todo mundo está vestido, né? Isso é muito engraçado e importante fazer essa reflexão. Bom, eu vou parar por aqui. Espero que você tenha gostado. Recomendo Daring Greatly. Eu não sei o nome desse livro em português, mas eu vou procurar colocar aqui na descrição, tá bom? Se você não acompanha ainda o canal, curte o canal, deixa um comentário, diz para mim o que você acha, aciona o seu sininho e para que você possa receber comentários de novas leituras também, tá legal? Muito obrigado e um grande abraço.